Olá, amigos, amigas, especialmente torcedores e torcedoras dos clubes grandes do futebol brasileiro, mas especialmente ainda das equipes que estão pontuando lá no alto da tabela do Brasileirão. Bem, neste vídeo vamos debater um pouco sobre uma questão que, a meu ver, é muito relevante e que se trata dos favoritos para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Finaliza-se praticamente a 23ª rodada, faltando, portanto, 15 para terminar. Não são muitas assim, ao contrário do que parece. O tempo vai passar muito rápido, serão muitos jogos em sequência, sobretudo no final do ano. Então, não falta muito assim para terminar. E quais são, portanto, as equipes que de fato são favoritas nos dias atuais para conquistar o título do Campeonato Brasileiro? E aquelas equipes que no começo eram apontadas como favoritas ainda o são? Ou já deixaram de lado essa possibilidade? Bem, essa resposta não é tão simples assim. Porque hoje a gente vive no futebol mundial um contexto bem diferente, bem diverso de todos os outros que aconteceram na história do futebol. Aqui no Brasil especialmente, a coisa é muito complicada também. A gente teve a parada do futebol pelo novo coronavírus. A gente tem tido muitos jogadores contaminados, infectados com a Covid-19, o que os retiram das equipes em que jogam. Então, na verdade, o que essa situação gera, o que essa situação cria, o que este contexto futebolístico nos apresenta, é algo numa dimensão bem maior, mas algo que sempre aconteceu na história do futebol. E que agora vai acontecer muito mais, já está acontecendo e vai acontecer muito mais. E que pode sim tirar algumas equipes do caminho da conquista do título do Campeonato Brasileiro. Refiro-me às circunstâncias que sempre entram dentro de campo para atuar no futebol. Circunstâncias que costumam ser personagens do jogo futebolístico. Sempre circunstâncias entraram em campo, como por exemplo a circunstância das lesões. Algumas delas são ocasionadas por má gestão dos clubes, algumas dessas circunstâncias, outras são geradas por coisas às vezes inexplicáveis, por coisas que realmente acontecem. Desta vez, neste Campeonato Brasileiro, as circunstâncias vão atuar de uma maneira que jamais o fizeram ao longo da história do futebol. A gente vai ter, por exemplo, o jogo no final do ano, como eu disse. A gente já tem muitas equipes perdendo jogadores por lesão. A gente já tem muitos técnicos caindo, deixando suas equipes. Outros trabalhos começando. Enfim, são muitas coisas. Mas afinal, quais são as equipes que para vocês são já favoritas para conquistar o título do Campeonato Brasileiro? Deixe nos comentários aí o que vocês pensam a respeito. E não somente se você acha que a sua equipe é favorita, mas se possível for, contraponha também argumentos que vou colocar aqui para o debate, se vocês eventualmente discordarem deles. Bom, enfim, vamos lá então, portanto, a esses argumentos. Bom, o Inter é favorito hoje para conquistar o Campeonato Brasileiro? Até há poucas rodadas o Inter estava aí disputando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ainda é favorito para a conquista do Brasileirão? A meu ver, não é mais. E não digo isso no dia de hoje, digo quando o Inter anunciou a saída do Eduardo Cudê. Bem antes de anunciar a chegada do novo técnico, que é o Abelão. Mas quando o Inter anunciou a saída do Cudê, para mim, naquele momento, o Inter deixava de ser favorito para conquistar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. O Inter brigava em 3 frentes e tinha condição de conquistar pelo menos um caneco em uma delas. Na verdade, o Rodrigo Caetano, depois de um resultado negativo do Inter sob o comando do Abel, veio a público dizendo que construíram um elenco com perfil ofensivo, porque era assim que o outro técnico jogava, e que agora o técnico fora embora, e aí deixara a equipe na mão, tal, não sei o quê, responsabilizando o Cudê pelo que aconteceu, de uma forma muito injusta, porque ele, Rodrigo Caetano, assim como outros dirigentes do Inter, que foram os responsáveis pelo que aconteceu. E o gênio, com J, se esqueceu de um detalhe, porque se o técnico de fato era ofensivo e ele construíra um perfil de elenco ofensivo, por que foi buscar um técnico diametralmente oposto ao Eduardo Cudê?
Então, são coisas que acontecem no nosso futebol e que precisam parar de acontecer, né? O Rodrigo Caetano, quando sair do Inter em algum dia, logo encontra emprego em outro grande do futebol brasileiro. Esse tipo de coisa tem de parar de acontecer no Brasil. Dirigentes incompetentes têm de parar, né, de receber tanto prestígio assim pelos seus péssimos trabalhos. Isso chega a ser inexplicável. Bem, mas voltando então, portanto, aos favoritos. Inter para mim não é mais, e é com tristeza que eu falo isso, porque quem me conhece sabe que a minha relação com o futebol passa muito pelo amor que o torcedor tem pelo seu clube. E eu até estava bastante animado com a possibilidade da torcida colorada conseguir comemorar pelo menos um título agora em 2020. E o Grêmio? O Grêmio é favorito? Não, para mim também não é. Embora o Grêmio esteja jogando muita bola, cresceu muito no Campeonato Brasileiro, tem feito jogos fantásticos, mas o Grêmio, a meu ver, ele não é favorito por um detalhe. O Grêmio é o tipo de equipe que, quando disputa muitas competições e elas afunilam, ele tende a priorizar uma ou outra competição em detrimento de outras. Em geral, nesses casos, opta pelas Copas, em detrimento do Campeonato Nacional. Então, nesse sentido, o Grêmio mesmo deve se desfavoritar, digamos assim. À medida em que essas competições forem se afunilando, isso já está prestes a acontecer, o Grêmio deve priorizar algumas delas e, a meu ver, deixará um pouco o Brasileirão de lado. Então, por causa desse detalhe, e especialmente por causa desse detalhe, acho que o Grêmio também não é favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Então, quais são as equipes que sobram? O Fluminense é uma delas? Não, para mim não é. O Fluminense tem jogado futebol bem competitivo, mas o que o Fluminense está entregando no momento, a meu ver, sob o comando do Odair Hellmann, para mim é aquilo que é o máximo que poderia entregar. Pelo que o Hellmann costuma fazer nas suas equipes, pelo que ele tem no Fluminense para trabalhar, acredito que o Fluminense já está fazendo o máximo que pode fazer. Não vejo o Flu subir um pouco mais aí, alguns degraus nessa escada e ser um favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Ficaria muito surpreso se isso acontecesse. Bom, quais são as equipes que sobram? Para mim, neste momento, há 4 equipes no futebol brasileiro em condição de vencer a competição. Trata-se do São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Bem, o São Paulo, por quê? O São Paulo, na verdade, que é a equipe que tem menos jogos no campeonato. Em termos de aproveitamento, é a equipe líder da competição. É claro que equipes nessa situação precisa jogar, precisa se favoritar nos jogos que tem para fazer ainda. O São Paulo não ganhou esses pontos ainda, pode ganhar, mas ainda não ganhou. A tabela tem, de certa forma, né, teoricamente ajudado o São Paulo nos últimos jogos, né? Isto continuará nos 2 próximos jogos. Eu refiro-me a um fato bem objetivo. O São Paulo tem enfrentado equipes que oferecem uma resistência menor para a qualidade do seu jogo. E nos 2 próximos jogos isso também vai acontecer. Quando eu olhava para a tabela do São Paulo há 5 ou 6 jogos atrás, há 5 ou 6 rodadas atrás, eu via 2 equipes que poderiam problematizar um pouquinho a vida do tricolor. Uma delas era o Fortaleza, e São Paulo conseguiu vencer o Fortaleza. E a outra equipe, o São Paulo vai se deparar com ela daqui a 3 rodadas, trata-se do Corinthians. O Corinthians tem jogado hoje de uma forma bem consistente, ainda não entrega qualidade para os seus torcedores, mas já entrega uma disposição muito rara nesses últimos 2 anos aí, pelo menos, do Corinthians. O Corinthians do Mancini hoje é uma equipe muito difícil de ser batida por qualquer adversário. E acho que pode ser sim um grande problema para o São Paulo precisar superar se realmente quiser continuar a ser favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas a questão do São Paulo, para mim, passa muito por uma questão do seu jogo. O São Paulo tem tido hoje muitos ajustes, tem apresentado muitos ajustes como equipe, e são esses ajustes, sobretudo defensivos, que são os responsáveis pelo tricolor estar pontuando muito bem no Brasileirão. O São Paulo tem feito gols como já fazia antes, mas ajustou muito bem a sua defesa. E é por causa disso que está fazendo até um certo sucesso aí na competição. Bem, apesar disso, em poucos momentos, aqueles problemas defensivos do São Paulo ainda aparecem. Aquela instabilidade do São Paulo ainda aparece. Aquela capacidade que o São Paulo tem de ser, digamos assim, inimigo de si próprio, ainda aparece. Hoje, cada vez menos. Hoje, esses problemas são muito menores, mas ainda existem. E no São Paulo, a coisa funciona mais ou menos assim. Se existe um problema, ele precisa ser eliminado.
O São Paulo precisa eliminar os seus problemas, por quê? Porque eles costumam, se eles permanecem, eles costumam crescem muito e aí dificultam muito a vida do tricolor futuramente. Então o São Paulo quase eliminou esse problema, mas precisa pisar nele com mais vontade e acabar de vez com esse probleminha, né? Essa instabilidade defensiva, aquela dificuldade às vezes de preencher espaço, sobretudo nas recomposições. O São Paulo precisa lidar com isso, precisa pisar de vez nesse problema para acabar com ele, porque senão ele vai continuar lá. E quando continua, e muitos clubes podem não fazer tanta diferença assim, no São Paulo nós sabemos que faz. Então o São Paulo precisa resolver este problema. Bem, o Galo tem algo parecido. O Galo hoje tem a vantagem de disputar apenas uma competição, mas o que gera ao São Paulo a condição de trabalhar muito bem. Agora, o Galo tem um problema que é a trama ofensiva ali no último terço do campo. O Galo precisa demorar um tempo menor para fazer os seus gols. Por quê? Porque quando o Galo fica ali no entorno da área do seu adversário, ele geralmente perde muito tempo ali naquela tentativa de achar o homem livre, de achar uma condição para o arremate e fazer o seu gol. Quando os jogadores demoram demais para conseguir fazer o gol, eles realmente perdem um pouco o foco, se dispersam um pouco nessa única finalidade, e aí quando eles perdem a bola, a finalidade precisa mudar imediatamente. E o chip às vezes demora para mudar. O jogador que está voltado, né, de forma mental para o ofensivo precisa imediatamente virar um jogador defensivo, precisa contribuir para o sistema defensivo. O que eles precisam fazer? Precisam efetuar a pressão pós-perda e, consequentemente, a recuperação pós-perda imediatamente e lá no setor de ataque. Se o Galo frequenta quase o tempo inteiro o setor de ataque, é muito natural que seja naquele espaço que o Galo precise também recuperar a bola. Então, veja bem, acho que os grandes problemas do Galo não são defensivos. A defesa do Galo falha muitas vezes, é natural que ela falhe, e ela vai continuar falhando se o Galo não conseguir resolver esse problema ofensivo. Contratou bons jogadores para isso. Eduardo Vargas nunca jogou na carreira tão bem com outros técnicos como foi com o Sampaoli. Isso pode realmente ajudar muito. Agora, circunstâncias já atrapalharam o Galo, né? Como por exemplo, o jogador chileno pegando Covid também, né? Bem, o Zaratio é um jogador importante também para esse tipo de coisa, para ajudar o Galo a reduzir o tempo do gol. Contudo, o Zaratio ainda não se adaptou ao Galo e não está jogando aquilo que se espera dele. Então, isso acontece, às vezes algum jogador demora mesmo para se adaptar um pouco mais à equipe, e isso está atrapalhando bastante a equipe mineira. Bem, resolver esse problema, o Galo realmente é um dos grandes favoritos para conquistar o Brasileirão. O Flamengo tem essa questão, né? O Flamengo tem tido aí um problema com a sua enfermaria, que tem que ser mostrado muito incompetente, a palavra precisa ser dita, muito incompetente, na verdade, né? E aí os jogadores têm demorado demais para voltar da enfermaria, e aí a coisa não está indo muito bem nesse sentido, precisa resolver esse problema. O elenco do Flamengo é muito bom, mas tem um jogador no Flamengo que é vital, que é o Rodrigo Caio, fez muita falta, tem feito muita falta para o Flamengo, precisa voltar imediatamente, porque nenhum outro jogador conseguiu apresentar no setor defensivo a qualidade que o Rodrigo Caio apresentava. O Flamengo tem uma questão interessante que passa pelo seu técnico, acho que tem hoje um grande técnico sob seu comando, o Rogério Ceni. Contudo, o Rogério Ceni ele tem aquela questão do desafio no Flamengo, que é empoderar grandes craques da mesma maneira que ele conseguia empoderar jogadores de um nível um pouco mais baixo tecnicamente, como são os jogadores do Fortaleza. Então o Ceni conseguia fazer esse trabalho muito bem nos jogadores do Fortaleza, precisa trabalhar muito bem isso também no Flamengo. Uma coisa é você chegar para o jogador que às vezes foi mal no outro clube, que às vezes tinha baixa confiança no outro clube, que não era muito utilizado no clube. Uma coisa é você chegar para esse jogador e empoderá-lo, fazer com que ele acredite no seu futebol. Uma outra, bem diversa, é você chegar para um jogador de um nível mais de elite, né? E ter uma conversa com ele e também empoderá-lo, fazê-lo acreditar em algumas coisas. Não é fácil chegar para Bruno Henrique e falar para ele, olha, você precisa correr um pouco melhor na diagonal, tal. Embora o jogador até concorde com isso, né? Por ele ser um jogador já mais famoso, tal, nem sempre aceita isso com bons olhos. Então não é tão tranquilo assim. O Ceni precisa realmente passar por esse desafio. Acho que não é um desafio só do Flamengo, é um desafio da carreira do Rogério Ceni, um desafio muito importante, e acho que o processo de conhecimento do Rogério Ceni em relação ao elenco flamenguista ainda é algo que está acontecendo. Ainda não aconteceu da melhor maneira possível, está ainda em processo, e por causa disso, isto é um grande problema hoje
para o Flamengo. E resolvido isso, o Flamengo também tem condição sim de conquistar o Brasileirão e outras competições também que está disputando, Copa do Brasil e Libertadores. Mas esse conhecimento do Ceni em relação ao seu elenco precisa ser processado com mais velocidade. Bem, sobrou o Palmeiras. O Palmeiras, a meu ver, hoje uma equipe, em termos de equipe, talvez seja a mais ajustada hoje que tem no futebol brasileiro. É impressionante como o técnico palmeirense conseguiu muito rapidamente se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao Palmeiras, se adaptar ao grande elenco que o Palmeiras tem, a tal ponto de ter muitos jogadores na enfermaria, muitos jogadores ausentes, ainda assim conseguir apresentar um futebol extremamente competitivo. Então, é muito interessante a situação do técnico palmeirense, até para pensarmos em algumas questões bem interessantes também. A gente acha que o técnico estrangeiro vai demorar muito para conhecer os jogadores. É melhor trazer um brasileiro, porque aí ele não vai demorar tanto para conhecer tal. A questão não passa necessariamente por ser de perto ou de longe, por ser necessariamente de fora ou do próprio país. É claro que isso conta, mas não necessariamente, gente. Acho que o mais importante nesse caso é o olhar do técnico, é a qualidade que o técnico tem no seu olhar de perceber mais rapidamente do que outros técnicos o que são os jogadores que ele tem à sua disposição. E quando ele tem esse olhar, ele consegue, mesmo sendo estrangeiro, ele consegue rapidamente entender o que são seus jogadores, o que é o seu elenco. O que o Abel Ferreira tem demonstrado hoje no Palmeiras é um pouco isso. Ele tem, inclusive, quebrado um pouco muitos dos nossos conceitos, né, sobre técnico estrangeiro, nesse sentido de que precisa conhecer mais o elenco ou não. O Abel tem feito aí apresentar variações táticas na equipe do Palmeiras, que mostra esse conhecimento do elenco. Fazendo os jogadores atuarem em posições diferentes, fazendo uma linha de 3 no meio de campo, né, que varia muito de jogador e varia muito a forma como joga também. Então, acho que esse Palmeiras, como equipe hoje, ela cada vez mais ela caminha para ser a mais consistente do futebol brasileiro. Então, o Palmeiras, que há pouco tempo atrás, com o treinador anterior, não parecia ir para caminho nenhum, hoje também um dos grandes favoritos para conquistar o Campeonato Brasileiro. Então essas 4 equipes podem perfeitamente conquistar o Brasileirão. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Galo e São Paulo. Sem uma ordem aí de melhor ou pior. Acho que uma dessas 4 pode sim conquistar o Campeonato Brasileiro. Então, como todas elas têm muita qualidade, como todas elas têm bons técnicos sob seu comando, acredito que elas vão precisar domar as circunstâncias que vão pintar no meio do caminho. O que o Palmeiras tem feito de uma forma muito competente em relação às outras 3 é conseguir, neste momento, domar de uma forma mais elevada, de uma forma mais competente, as circunstâncias adversas que têm surgido. Outras circunstâncias vão aparecer. Então, a equipe que souber domar melhor essas circunstâncias adversas, ela vai se favoritar muito mais do que as 3 outras para a conquista do título do Campeonato Brasileiro. É isso.